Hoje vamos entender o texto de Hebreus 10, 25, que se refere a não abandonar a assembleia. O que isso significa na prática? Será que se refere a não deixar de ir nas igrejas de hoje? Será que ir às igrejas de hoje nos define como cristãos? Você vai descobrir que não, que na verdade a Bíblia está mandando você sair das igrejas de hoje, pois elas são falsas. E isso você vai descobrir rapidamente agora. O texto de 1 João 1, na Bíblia King James 1611, no versículo 5 em diante. Então esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos. A mensagem que ouvimos de quem? De Jesus Cristo. Que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por quê? Porque Deus é luz. Então se você quer ter comunhão com Deus, você precisa andar na luz, assim como ele está na luz. Do contrário, você estaria em trevas e não teria comunhão com Deus. Então a Bíblia está falando basicamente que 99% dos cristãos, entre aspas, de hoje andam em trevas e são mentirosos, porque eles mesmos admitem que é impossível parar de pecar na concepção deles, que eles não conseguem parar de pecar e que o cristão ainda é pecador. Logo, eles andam em trevas, e se eles andam em trevas e dizem que tem comunhão com Deus, de acordo com a palavra do Deus que eles dizem que servem, eles são mentirosos. Eles mentem ao dizer isso. 1 João 3,6: qualquer que permanece nele e em Jesus não peca, qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Aquele que comete pecado é do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Então essa é a diferença entre um condenado e um salvo. A pessoa que é salva e regenerada, ela não é mais a antiga criatura, pois ela foi convertida, transformada de pecador a ex-pecador pelo poder de Jesus. Ela foi santificada. Ser santificado é ser tornado santo. Não existe santo pecador, nem pecador santo. Ou você é santo ou você é pecador. E se você é pecador, de acordo com o próprio Jesus, no texto de João 8,34, ele diz: na verdade, eu vos digo, absolutamente toda pessoa, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, enquanto a pessoa está cometendo pecado, ela é serva do pecado e ela é filha do diabo. Ela não nasceu de novo. A partir do momento que ela é libertada do pecado, ela foi convertida, santificada, e ela para de pecar, não pelo poder dela, mas pela fé nela, no poder de Jesus, de impedi-la de cair em pecado dali em diante. Então, com esse simples conceito básico, fácil, você já vê que o que as igrejas de hoje ensinam para você são balelas, são mentiras, são besteiras. Não correspondem com a palavra de Deus. Então, quando Paulo se refere a não abandonar a nossa assembleia, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima, Paulo está se referindo à nossa assembleia, a assembleia dos salvos, a assembleia dos santos, dos santificados. E se foi santificado, se tornou santo. A assembleia dos puros. Paulo não está falando para você se congregar com as pessoas sujas, com os pecadores. Paulo está falando para não abandonar a assembleia daqueles que são salvos, daqueles que são puros, ou daqueles que buscam a salvação. Certo? Esta é a assembleia. E aqueles que buscam a salvação com sinceridade serão salvos, pois Jesus os libertará da servidão ao pecado, que é evidenciada pelo cometimento do pecado. Então é disso que Paulo se refere. E você vai ver a partir de agora que toda a Bíblia, se você colocar em prática nos dias de hoje, manda você sair das igrejas atuais, manda você não ter nada a ver com as igrejas atuais, pois nenhuma delas ensina o que é ser salvo de verdade. E essa é a coisa mais importante, é o conhecimento mais importante que você pode ter, porque é ele que define a maneira que você busca a Deus. Pois a partir do momento que você tem o conhecimento pleno
que ter comunhão com Deus é parar de pecar, aí você busca isso de coração e você é libertado do pecado. Pois a partir do momento que você recebe o conhecimento pleno, que essa é a verdade, que Jesus veio te libertar dos seus pecados e que isso acontece nessa vida, e você busca isso com toda a sua alma, você passa a ser salvo. Se as igrejas não ensinam isso, as igrejas trabalham para quem? Para Deus ou para o diabo? Hoje em dia, para o diabo. E você vai ver toda a Bíblia apoiando o que eu estou dizendo aqui. 2 Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado, simples assim. Se você profere o nome de Cristo, se você se diz cristão ou se você quer ser cristão, você precisa, você deve, você é obrigado a apartar-se da iniquidade, você é obrigado a se afastar do pecado. E Paulo continua agora falando em referente não só ao pecado, mas aos pecadores também. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. O que honra a Deus? A obediência, a santidade, andar na luz assim como Ele está na luz. E o que desonra a Deus? A desobediência, as trevas, o pecado, a iniquidade. É por isso que uma pessoa que quer ser cristã precisa se apartar da iniquidade, pois Deus é apartado da iniquidade, Deus é separado do pecado. Então você nunca será um com Deus, você nunca será um com Cristo, enquanto você também for um com o pecado. Por isso que você precisa parar de pecar. A Bíblia fala que sem a santidade nenhum homem verá o Senhor. Nenhum. Por isso que você precisa se apartar do pecado. Então aqui está falando que numa grande casa não há somente vasos que são de honra, como de ouro e de prata, mas também madeira e barro, uns para honra e outros para desonra. No caso, madeira e barro seriam para desonra. Portanto, se um homem se purificar destas coisas, de que coisas? Dos vasos de desonra. Se ele fizer isso, é uma condição. Aí sim ele será, pois ele ainda não é, ele será no futuro um vaso para honra. Então, se um homem, no seu estado atual de não salvo, é um vaso de desonra, o que ele precisa fazer? Se purificar dos vasos de desonra também, para que aí sim ele passe a ser um vaso de honra. Porque o limpo não é limpo se ele anda com o sujo, e o sujo vai permanecer sujo se ele continuar andando com o sujo. O sujo precisa se separar dos limpos. Um exemplo que eu costumo dar: se você pega um talher sujo dentro de uma panela cheia de água que está toda suja, como que você limpa aquele talher? Você retira ele da panela e aí ele é lavado, certo? E aí ele é purificado. E depois que ele é purificado, ele não volta para aquela panela, porque ela está suja. E é basicamente isso que acontece. O vaso de desonra é tirado do meio dos vasos de desonra, para que aí ele possa ser purificado e santificado e idôneo para o uso de mestre. Aí sim ele pode ser usado pelo Senhor Jesus e preparado para toda boa obra. Na prática, o que esse texto está falando? Para você não só se separar do pecado, mas para você se separar, se purificar das coisas, das pessoas que se mantêm em pecado, que não querem se separar do pecado. Porque enquanto você estiver unido com elas, você está contaminado, elas te contaminam. É preciso se purificar destas coisas, dessas pessoas. É preciso sair do meio dessas pessoas, inclusive e principalmente das falsas igrejas que são hereges, que não ensinam o que é ser salvo de verdade. Elas jamais ensinam que aquele que comete pecado é do diabo. Não, elas blasfemam a palavra de Deus, dizendo que o salvo, aquele que é nascido de Deus, ainda comete pecado. Mas a palavra de Deus diz outra coisa. Quem que é o nosso guia? Quem que é o nosso mapa? É a palavra de Deus ou o pastor da igreja? É a palavra de Deus. Ela está acima de tudo. E se um pastor
que é para ser a nossa maior representação de um cristão, que é para ser o espelho de uma igreja, se ele não se submete ao que a palavra do Deus que ele diz que serve diz, quer dizer o quê? Será que ele é de Deus? É claro que não, pois pelos frutos os conhecereis. E o que são os frutos? Os frutos são as atitudes dele. É o que ele faz em relação à palavra de Deus. Se ele não se submete, se ele não obedece à palavra de Deus, ele não é de Deus. Simples assim. Porque um servo de Deus se submete a Deus. Não é Deus que se submete ao servo. Porque Deus não é o servo. Deus é Deus. Entendeu? Então, é isso que Paulo está falando. Primeiro, não importa a ordem, apenas faça, entendeu? Aparte-se da iniquidade, aparte-se do pecado, pare de pecar e saia do meio daqueles que querem se manter sujos. E como que você sabe se essa pessoa quer ou não se manter sujo? Você fala a verdade para ela e veja o que ela faz com essa verdade. Será que ela vai se submeter? Será que ela vai se apartar da iniquidade? Será que ela vai se separar dos pecadores? Ou será que ela vai continuar no meio deles, ou continuar pecando, ou os dois juntos? Enquanto ela inventa desculpas, ou enquanto ela fala que é um processo, ou qualquer coisa que for que não seja a obediência. Se ela não está obedecendo, ela se manifesta como um bode. Uma ovelha não tem nada a ver com bode. Uma ovelha é obediente ao Senhor Jesus. Então a ovelha tem que sair do meio dos bodes. Então assim você sabe o que fazer. Assim você sabe discernir o que fazer e de quem se separar. 2 Coríntios 6,14 em diante. Não estejais unidos em julgo desigual com incrédulos. O que é um incrédulo? Incrédulo não se resume à pessoa, ou melhor, não se limita à pessoa que é ateia, não se limita a um ateu. O incrédulo também é a pessoa que crê pela metade, pois a outra metade, ela não crê, pois ela crê pela metade, certo? Ela é 50% crédula e 50% incrédula. Como assim? A pessoa crê em Jesus, crê em Deus, crê no seu sacrifício, mas ela não crê no poder de Jesus de fazer o que ele veio fazer. Logo, as obras do diabo que ele veio destruir nela não são destruídas porque ela não corre para isso, ela não crê nisso. Então ela continua cometendo pecado e ela continua sendo serva do pecado. E como serva do pecado, ela não é serva de Deus. Então, isso é tudo um resultado de incredulidade, pois ela crê em Jesus, mas não crê na sua obra, ou ela distorce ou perverte a sua obra. Então a Bíblia manda não estar unido em julgo desigual com essa pessoa, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Deus é luz, lembra disso? E não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, são opostos. A justiça não tem companheirismo nenhum com a injustiça. A luz não tem comunhão nenhuma com as trevas. E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o infiel? O que é um infiel? É uma pessoa, inclusive, que diz que crê em Deus, se diz ser cristã, mas simplesmente não obedece a Deus, não faz as coisas que Jesus mandou fazer. Jesus disse em Lucas 6,46, ele fez uma pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Essa pessoa é um infiel, é uma infiel, porque ela não obedece a Jesus. E se você for ler em Hebreus 5,9, está escrito que a salvação é para quem obedece ao autor da eterna salvação, o Senhor Jesus. Então a verdadeira crença vem com a obediência. Se a pessoa não obedece, ela é infiel. Então, se você perceber esse texto aqui com clareza, você vai ver que Paulo usa várias palavras que são sinônimas, que querem dizer a mesma coisa, para ficar bem claro. Primeiro, união. Unidos vem de união, certo? União tem a ver com companheirismo, que tem a ver com comunhão, que tem a ver com harmonia, que tem a ver com parte.
Todas essas coisas querem dizer a mesma coisa. Parte é ter harmonia, que é ter comunhão, que é ter companheirismo, que é ter união. E o inverso. Justiça. O que tem a ver justiça com as trevas? Nada, porque justiça tem a ver com luz, que tem a ver com Cristo. Se você for ver no texto de João 8,12, Jesus falou o seguinte: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Perceba que há uma oposição, luz e trevas. Se você segue a Jesus, se você segue a luz, você não anda em trevas. Então é isso aqui que o texto está fazendo, essa comparação de luz com trevas. Então Paulo usa várias palavras para dizer a mesma coisa. Quem é infiel segue a Belial, quem segue a Belial anda em trevas, quem anda em trevas anda em injustiça e é um incrédulo. Entendeu? E Paulo continua aqui. Já deu para notar que não há comunhão, não há harmonia nenhuma entre essas duas coisas, pois são dois extremos e Deus é separado das trevas. E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Quem é o templo de Deus? Está aqui embaixo. Nós somos o templo de Deus. Vós sois o templo de Deus vivo. E quem são os ídolos? Será que esse texto se refere estritamente a fazer sacrifício a ídolos? Claro que não. A Bíblia fala que a cobiça é idolatria. Então uma pessoa cobiçosa, ela é idólatra. Hoje em dia, a sociedade, principalmente a brasileira, é extremamente idólatra. Eles idolatram jogador de futebol, eles idolatram cantores, inclusive cantores gospel, que é tudo palhaçada isso. Enfim, ídolo é só uma categoria de pecado que se encaixa, que é equivalente à cobiça, certo? Uma pessoa que é cobiçosa já é idólatra. Enfim, é só uma categoria de pecado que equivale à infidelidade, à Belial, à trevas, à injustiça. Então, basicamente esse texto está falando aqui, o que tem a ver o salvo com o condenado? Nada. E o texto continua: pois vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E se é o povo de Deus, é preciso lembrar que Deus é santo. Então o povo de Deus tem que ser santo, assim como ele. Porque Deus é luz e não há nele treva alguma. E o que Deus manda fazer aqui? Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Eu acho que eu cliquei. Não cliquei não. E não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. No futuro, faz primeiro e ele te recebe, entendeu? Então, Deus é uma ordem expressa de Deus. Ele está mandando você sair do meio dos sujos, sair do meio dos infiéis, sair do meio dos pecadores, das pessoas que andam em trevas, das pessoas que não obedecem ao Senhor Jesus Cristo, das pessoas que ficam na falsa igreja, que ficam em cumplicidade, em conivência com as heresias, com as pessoas que dizem que o salvo ainda é pecador, que o salvo não é santo, ou que é santo e pecador. Enfim, qualquer coisa que não bate com a palavra que você viu ali no texto de 1 João. 1 João 1, 1 João 3, João 8, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se a pessoa nega isso, ela está em heresia. Se ela está em heresia, você deve se separar dela, porque a luz não tem nada a ver com as trevas. E o texto continua: e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. E eu serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que é uma coisa imunda? O que é imundo para Deus? O pecado. Simplesmente desobediência. Então, coisa imunda não se refere apenas a se apartar da iniquidade. Perceba que a Bíblia fala a mesma coisa com várias palavras diferentes em vários livros diferentes, de várias formas diferentes, mas querem dizer a mesma coisa. Então, o que é uma coisa imunda? O pecado. Mas não só o pecado, e sim também os vasos de desonra. Você deve se separar tanto do pecado quanto do pecador que quer continuar no pecado. Porque você sempre é um com aquela coisa que você faz, com aquela coisa que você permite e aceita. Se eu permito o pecado na minha vida, eu sou imundo. Se o Joãozinho é um adúltero, não é só o adultério que é imundo nele. Ele é imundo porque ele é adúltero, porque ele aceita o adultério, entendeu?
Então você deve sair no meio deles, dessas pessoas, não só se apartar do pecado, mas se apartar do pecador que quer se manter em pecado. Mateus 5:29. Isso aqui é Jesus falando e a Bíblia falando a mesma coisa, agora com outras palavras. Jesus começa: e se teu olho direito te ofender, o que ofende a Deus? O pecado, a desobediência. Se teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti. Isso é a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui no versículo 19: aparte-se da iniquidade. Pois é melhor perderes um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. É preciso entender que esse texto aqui é espiritual. Você, tudo aquilo que você permite na sua vida é um membro, espiritualmente falando, seu. Se você permite um pecado na sua vida, uma coisa que ofende a Deus, essa coisa é um membro seu. Você precisa arrancá-la fora da sua vida, pois senão você vai para o inferno, ela vai te jogar no inferno, pois ela te contamina e te causa a ofender a Deus. Se você é um com os seus membros, você ofende tanto a Deus quanto aquilo que você permite que faça parte de você. Entendeu? Você é um com aquilo que você permite na sua vida. Se você permite o pecado, você é essa coisa imunda aqui. Entendeu? Por isso que você precisa ser limpo. Você precisa se purificar destas coisas, tanto do pecado quanto do pecador. Uma pessoa que quer se manter em pecado, e você a permite na sua vida, no seu círculo de amizade, em conversinhas, na sua casa, enfim. Ela é uma membra, é um membro seu. Não sei se a palavra membra existe. Você precisa arrancá-la fora. Se não der para tirar ela fora da sua casa, saia você de casa. O que importa é não ir para o inferno, entendeu? E se a tua mão direita te ofender, corta e lança para longe de ti. Então essa é a seriedade que Jesus está dando para aquilo que ofende a Deus, para o pecado e para aquele que permite o pecado fazer parte da sua vida. Essa é o nível de seriedade de Jesus. É melhor você tirar essa coisa fora da sua vida e essa pessoa fora da sua vida. É melhor você perder essas coisas do que ser todo o teu corpo lançado no fogo do inferno. Preste muita atenção nisso aqui. Você precisa carregar a sua cruz e se abster e renunciar e perder e cortar fora tudo que for necessário, tudo que ofende a Deus, tudo que é um membro espiritualmente falando seu. Do contrário, você não está santificado. Do contrário, você permanece sendo um vaso de desonra. Do contrário, você não está idôneo para o uso do mestre. Você está sujo. Você está reprovado para o uso do mestre. E o lixo, no final, acaba indo para a lixeira. Então não seja lixo, seja idôneo, seja santificado, seja um vaso de honra. Mas para isso você precisa se purificar das coisas que te contaminam, que te sujam. Tanto coisas, quanto lugares, quanto pessoas. Tudo que faz parte da sua vida é um membro seu. É um membro seu. Você só pode ser santificado se você se purificar dessas coisas, se você se separar dessas coisas, sair do meio dessas pessoas, não tocar em coisa imunda, cortar e lançar fora para longe de você essas coisas que ofendem ao Deus vivo, que é um fogo consumidor, mas que é santo. Perceba isso. Você só pode ser santo e só pode ser um com Deus se você fizer aquilo que Ele manda, se você não andar com nada que ofenda Ele. Romanos 16:17, novamente, se isso aqui for posto em prática, você vai entender muito bem que a Bíblia está te mandando sair da igreja, das igrejas de hoje. E suplico-vos, irmãos, que observeis os que causam divisões e ofensas. Lembra? Ofender? Contra o que? Contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. A Bíblia se repete. Está falando a mesma coisa. Você deve, primeiro, ter discernimento. Você precisa pedir discernimento para Deus, para que você consiga julgar e discernir quem de fato está seguindo a Deus e quem está causando divisão e ofensa contra a doutrina. O que é uma divisão e uma ofensa contra a doutrina? É qualquer pessoa e qualquer igreja que não se submetem
A doutrina da santidade, a doutrina do sede santos em toda a vossa maneira de viver. A doutrina que manda deixar os mortos enterrarem os seus mortos. A doutrina que fala para você se purificar dos vasos de desonra. Se a pessoa, ou as pessoas, ou a igreja não se submetem a isso, não fazem isso, quer dizer o quê? Que elas ofendem a doutrina, que elas causam divisões na doutrina. Se elas defendem uma coisa diferente da verdade, elas causam divisões contra a verdade. E o que você deve fazer em relação a essas pessoas? Se afastar dessas pessoas. Eu acabo de lembrar de um texto aqui, eu acho que eu vou abrir... eu acho que é 1 Coríntios... Vou abrir aqui. Aqui tá mandando comprar a Bíblia de estudo, não compra não, essas Bíblias são tudo pervertidas, esses estudos aí são tudo pervertidos para sujar sua cabeça e fazer você não crer na verdade como ela é. Aqui diz 1 Coríntios 5 a 11, aqui tá falando a mesma coisa, mas agora escrevi que não vos mantenhais na companhia de qualquer homem que chamado de irmão, ou seja, um cristão, a pessoa que diz que é cristã, seja um fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou extorquidor, com tal, nem ainda com mais. Paulo não ia listar todos os pecados do mundo aqui. Ele só deu um exemplo para você entender que em Cristo, quem segue a Cristo não andará nas trevas, não permanecerá no pecado. Então o que Paulo está falando aqui? Para você observar qualquer pessoa que diz que é cristã, e se você julgar pelos frutos dela que ela é uma fornicadora, avarenta, ou seja lá qualquer pecado que for, se ela for pecadora, se ela não consegue parar de pecar, o que a Bíblia manda você fazer? Nem sequer comer com essa pessoa. Nem sequer comer com essa pessoa. Porque que tem o eu em julgar também os que estão de fora, não fazer julgamento vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Portanto, apartai dentre vós essa pessoa perversa. Mesma coisa, apartai a iniquidade, sair do meio deles, ou tira do meio eles do seu meio. É isso que a Bíblia manda fazer. O santo não anda com o profano. Não importa se o profano diz que é cristão, o que importa são os frutos. Por isso que Jesus Cristo fala pelos frutos os conhecereis. Os frutos são as ações da pessoa, é o que sai da árvore dela. Não pode sair uma banana de um pé de maçã, não pode sair pecado de uma pessoa santa, de um cristão. Entendeu? É isso que Paulo está falando. Então vamos voltar novamente quanto à questão da separação, que a Bíblia se repete várias vezes. Tito 3:10 a 11, ao homem que é herege, depois da primeira e segunda admoestação, rejeita. O que é um herege? Um herege é uma pessoa que perverte a doutrina, que não aceita a doutrina como ela é. Por exemplo, as igrejas que falam que aquele que comete pecado é cristão. Não, a Bíblia fala que aquele que comete pecado é do diabo. A pessoa que fala que só vamos ser santos quando fomos arrebatados. Isso é uma heresia. É uma pessoa que nega a verdadeira santidade. Ou simplesmente, heresia também é uma pessoa que nega que devemos nos separar das pessoas que são sujas, das pessoas que são hipócritas. É uma pessoa que nega que devemos sair do meio da falsa igreja, da igreja que não obedece a palavra. A palavra é essa que manda tirar da igreja aquela pessoa que diz que é cristã, mas continua pecando. Então essa é uma pessoa herege. Depois de você admoestar essa pessoa a primeira e a segunda vez, ou seja, corrigir essa pessoa, repreender essa pessoa, dar à luz a verdade a essa pessoa, mostrar o erro dela, mostrar como ela está errada de acordo com a Bíblia, se ela permanece nessa heresia, se ela continua rejeitando a heresia, se ela não se submete, se ela não muda, se ela não sai do meio dos pecadores, se ela não faz o que a palavra manda fazer, você deve rejeitá-la. A Bíblia está se repetindo de novo, sabendo que aquele que é assim como herege, está pervertido e peca, estando condenado em si mesmo. Condenado ao quê? Condenado ao fogo do inferno. Herege não herda o reino de Deus.
Então o que você deve fazer? Se separar dessa pessoa, rejeitá-la, se afastar, não toqueis em coisa imunda, sair do meio deles, separar, diz o Senhor. A Bíblia fala disso, sobre a heresia, no texto de Gálatas 5:19 em diante. Ora, as obras da carne, lembra que quem nasceu de novo não está mais na carne? São manifestas e aqui estão. Já que eu estou falando disso, espera aí. Deixa eu provar para você antes de a gente adentrar ali nas obras da carne. Romanos 8:9. Mas vós não estáis na carne. Estes aqui são salvos. Os condenados são esses aqui, ó. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. A mentalidade carnal é inimizade contra Deus. Mas os salvos não estão mais na carne, mas eles estão no Espírito Santo, se é que o Espírito de Deus habita neles. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então, se a pessoa não tem o Espírito Santo, porque ela ainda está na carne, ela não nasceu de novo, ela é uma falsa cristã. Então, aqui são as obras da carne: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões e heresias. Lembra que o herege está condenado? Aqui está o pecado listado em Gálatas 5. Invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Praticar é simplesmente botar em prática, não significa necessariamente fazer recorrentemente. É o simples ato de cometer. Se você olhar lá no inglês, porque essa Bíblia King James 1611 é uma tradução direta do inglês. Esta palavra aqui, no texto em inglês, está escrito do, ou seja, do, que significa fazer. Ou seja, em inglês está dizendo que aqueles que fazem tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas isso está bem claro, a gente não precisa adentrar nisso aqui, porque está bem claro em 1 João 3,6 que aquele que comete pecado é do diabo e que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Enfim, vamos continuar aqui. Romanos, certo? 1 Timóteo 6. Então a Bíblia, de livro em livro, falando a mesma coisa, certo? Se alguém ensina de outro modo, ou seja, se ensina uma heresia, se distorce a verdade, o que acontece? E não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. O que é piedade? É o oposto de impiedade. Piedade é santidade. Se alguém ensina de outro modo, o que essa pessoa é? Orgulhosa. É orgulhoso e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais surgem invejas, porfias, injúrias, más suposições, contendas perversas de homens corruptos da mente e destruídos da verdade, supondo que o lucro é piedade. Aparta-te dos tais. Novamente, aparta-te dos tais. Então, piedade não significa apenas e não se limita à misericórdia. Piedade é simplesmente o oposto de impiedade. Vamos olhar o texto em inglês para ver que palavra que eles usam aqui no inglês. Qual o versículo? Versículo 3, última palavra. Versículo 3, última palavra. Godliness. Então, se alguém não se confia... godliness, vamos explicar essa palavra aqui. G-O-D significa Deus. Godliness significa divindade, significa santidade, significa uma característica de Deus, uma característica divina. Então, se uma pessoa não se conforma com a doutrina que é conforme a santidade, que fala que o salvo não peca mais, que fala que o salvo é santo de verdade, o que você deve fazer em relação a essa pessoa? Se apartar dela. O que significa godliness aqui no inglês? Em inglês significa a qualidade de ser divino, ou seja, obedecer e respeitar a Deus. Significa piedade e santidade. E no grego, se a gente for ver para essa palavra, o código dela é 2150 no Strong. E significa a definição aqui, godliness, piedade e devoção. Godliness é como se fosse santidade. Se a gente for ver o uso dela, está escrito no Novo Testamento, a palavra eusebeia, do grego, se refere a uma atitude devota e de reverência
a Deus, caracterizada por uma vida que reflete a sua, em maiúsculo, santidade e aos seus comandos, mandamentos. Então uma pessoa que é godly, uma pessoa que é santa, uma pessoa que é piedosa, ela é o quê? Ela tem a sua vida caracterizada pela santidade de Deus. Por isso que Deus fala, sede santos, porque eu sou santo. Ela obedece aos comandos, aos mandamentos de Deus. Em João 14,15, Jesus fala, se me amais, guardai os meus mandamentos. E se a gente for ver no uso cultural, está escrito que no contexto cristão, essa palavra, eusebeia, foi redefinida para expressar uma vida devota ao único e verdadeiro Deus, enfatizando uma relação pessoal, um relacionamento pessoal com Ele, através de Jesus Cristo. Esta piedade, esta santidade, não era meramente ritualística, mas era esperada que permeasse em todo aspecto da vida de um crente, de um cristão. Por isso que Jesus fala, sede perfeitos, como o Pai que está no céu é perfeito, sede santos, porque eu sou santo. Então vamos continuar, que tem mais texto falando sobre a separação. 2 João 1,9. Todo aquele que transgride e não permanece na doutrina de Cristo não tem a Deus. Qual é a doutrina de Cristo? Eu acabei de falar. Sede perfeitos, sede santos, não tem nada a ver com as trevas. Aquele que permanece na doutrina, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vier ter convosco e não trouxer esta doutrina da piedade, ou seja, se uma igreja, se um irmão, uma pessoa que se diga irmão, certo? Vier ter com você, vier conversar com você, mas ela rejeitar essa doutrina de que o salvo não é mais pecador, o que você deve fazer? Você não deve nem recebê-la na sua casa, nem tampouco saudá-la, no sentido de não dê Deus abençoe para ela, não abençoe essa pessoa. Por quê? Porque quem o saúda, quem faz isso, toma parte, aceita, é conivente nos seus feitos malignos. Essa pessoa que se opõe à verdade está nas obras das trevas, está submissa às obras do diabo, faz feitos malignos por não obedecer à verdade de Deus. Essa igreja é maligna. Você não pode nem sequer recebê-la na sua casa, receber essas pessoas na sua casa, nem sequer saudar essas pessoas, porque do contrário, você tomará parte, você será conivente com as obras das trevas, com as doutrinas de demônios que dizem que o santo e que o salvo continua no pecado, que é impossível parar de pecar, ou que quando você peca, Deus vê Jesus na cruz e desconsidera os seus pecados. Várias vezes a Bíblia falando a mesma coisa. E aqui é Jesus falando, deixai-os sozinhos, eles são cegos, condutores de cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Tanto o falso pastor quanto aquele que segue o falso pastor ou a falsa igreja, ambos, os dois, cairão na cova. Que cova é essa? É o inferno. Porque eles estão suportando o quê? Apoiando o quê? Difundindo o quê? Sendo coniventes com o quê? Com heresias. Eles distorcem a verdade. Eles são condenados. Você deve se separar. Você deve sair do meio deles. Você não pode tocar em coisa imunda. A Bíblia também fala isso no livro de Salmos. Vamos achar rapidinho aqui. No primeiro capítulo do livro de Salmos. E no primeiro versículo, abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio. O que é o ímpio? Ímpio é pecador. Hoje, as igrejas de hoje ensinam que ainda depois de regenerados, permanecemos sendo pecadores. Se você ouvir essa pessoa, você não é abençoado, você é amaldiçoado, você é maldito. Então, abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Então, essas palavras aqui são equivalentes. Um escarnecedor é um pecador, que é um ímpio, que é um escarnecedor, que é um pecador. Deus usa várias palavras
Acho que já deu para perceber que ele usa várias palavras sinônimas para falar a mesma coisa, para ficar bem claro o texto. Esse é o modo de Deus de falar. Então, abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, que não ouve os pecadores, nem fica no caminho deles, nem se assenta na cadeira deles. Uma pessoa escarnecedora é uma pessoa que se diz cristã, mas continua pecando. É uma pessoa que escarnece a palavra de Deus e blasfema a palavra de Deus ao dizer que nós continuamos pecando mesmo depois de salvos. Que uma pessoa que diz que se arrepende todo dia. Isso não existe. A partir do momento que você se arrependeu de verdade, você não precisa mais se arrepender. Porque você se arrependeu de verdade e abandonou aquilo do qual você se arrependeu. Você parou de fazer aquilo. Esse é o verdadeiro arrependimento. No versículo 5, isso também é dito: portanto, os ímpios, ou seja, os pecadores, não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos. Por quê? Porque eles são diferentes, eles são separados. Os pecadores são injustos. Eles não vão ficar na congregação dos justos, porque eles são separados. Bode não anda com ovelha. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pecador vai queimar no fogo do inferno. Ora, olha, eu acredito que você não tenha mais desculpa nenhuma para ficar na sua falsa igreja, porque agora você entendeu o contexto de um versículo que a própria falsa igreja perverte. Eles dizem que a Assembleia, que eles são da Assembleia dos Santos, enquanto eles continuam sendo pecadores, enquanto eles não foram libertados do pecado por Jesus Cristo. Eles negam a verdadeira libertação, eles chamam Jesus Cristo de incompetente, eles falam que a libertação é um processo, como se Jesus precisasse de um processo para libertar alguém do pecado. Não, Jesus não precisa de processo nenhum. O mesmo Jesus que curava as pessoas num instante é o Jesus que liberta as pessoas do pecado num instante. Mas a pessoa precisa querer sair das trevas, precisa querer largar a mão do diabo. Se você não estiver disposto a carregar a sua cruz, se você não estiver disposto a negar a si mesmo e seguir a Jesus, você não pode seguir Jesus. Você vai permanecer sujo e no final você vai ser destruído. Saia do meio dos hipócritas. E olha, quando eu falo isso, você tem que entender uma coisa. Eu não posso falar o que eu não vivo. Eu não posso falar o que eu não vivo. Senão eu seria um hipócrita. Eu não posso falar o que eu não faço. Então eu só estou falando tudo isso porque eu fiz tudo isso. Eu saí da falsa igreja. A última vez que eu fui numa igreja, eles estavam ensinando, um falso pregador lá estava ensinando que o salvo ainda é carnal, que somos santos e carnais, pervertendo o texto de Coríntios, de 1 Coríntios. Enfim, no final desse dia, desse culto, que foi o último no qual eu fui lá conversar com esse pastor, eu mostrei os textos para ele, eu mostrei as heresias que ele estava ensinando, e ele, como um bode, continuou negando, certo? Continuou pervertendo a palavra para negar. Ele mesmo falou para mim que pecava todo dia. Havia lá também naquela igreja mulheres que pregavam. Isso não existe na palavra. Não existe mulher pregadora. E eu também apontei esse erro. E aí eles perverteram a verdade novamente. Enfim, bode sempre vai negar a verdade. Não importa a intenção dele, ele sempre vai negar a verdade. Aquele foi meu último dia na falsa igreja. E quando eu falo também sobre 2 Coríntios aqui, de sair do meio deles, eu fiz tudo isso. Eu não saí só apenas da falsa igreja. Eu perdi todo mundo da minha vida passada. Todo mundo. Começou pelas amizades. Eu tinha um amigo que era adventista. Adeus, entendeu? Tchau, tchau. Não quis se submeter à verdade. Eu obedeço à verdade. Eu obedeço a Deus. Eu obedeço à Bíblia. Eu admoestei ele sobre a verdade. Mas ele se manteve na mentira. O que eu fiz? O que a Bíblia manda fazer. Eu rejeitei, eu cortei ele da minha vida. Tudo aquilo que ofende a Deus, tudo aquilo que é um membro seu, você corta fora. Você manda para longe de você. Eu perdi empregos.
Eu tinha 2 empregos. Enfim, eu perdi a minha família inteira. E você acha que eu não tenho paz? É óbvio que eu tenho paz. Deus cuida de mim. E eu tenho paz justamente porque eu fui obediente ao Senhor Jesus. E não pensa que eu sou o único, não. Não pensa que eu sou o único, não. Enfim, eu não posso falar o que eu não vivo, senão eu seria um hipócrita. Você precisa confirmar essas mensagens com Deus, não com o homem. Confirme com Deus, entendeu? Com Deus, confirme com Deus. Pergunta para ele se eu minto. Pergunta para ele se eu estou pervertendo a palavra de Deus. Entendeu? E quando você receber uma resposta clara, quando Deus mostrar para você que isso aqui é a verdade mesmo, e que não tem nenhum pingo de mentira no que eu estou falando, escolha o lado certo. O único lado certo é o lado de Deus. E o lado de Deus não tem nada a ver com o pecado e nem com as pessoas que querem se manter em pecado, pois elas vão queimar. Sai do meio dos hipócritas, sai das falsas igrejas, sai do meio dos infiéis, dos desobedientes, das pessoas que não estão dispostas a se separarem. E se você é maior de idade, sai do meio da sua família carnal, porque a família de Jesus é aquela que faz a vontade de Deus. Então, só para concluir, deixa eu ver se eu tenho Mateus aqui. Eu não sei se é 12, vamos ver. 12:46. Vamos concluir isso com esse texto aqui. Enquanto ele, Jesus, falava à multidão, eis que sua mãe e seus irmãos estavam fora, desejando falar com ele. Quem é mãe e quem é irmão? Família. Então alguém lhe disse, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, desejando falar contigo. Mas ele, Jesus, respondeu e disse ao que lhe falara, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E ele, estendendo a sua mão, em direção ao quê? Aos seus discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Meus irmãos, a família de Jesus de verdade. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, ou seja, qualquer que obedecer ao Senhor, a Deus que está no céu, este é a minha família, este é meu irmão, irmã e mãe. Então a família que vale é a família espiritual, são os discípulos de Jesus, são as pessoas que obedecem a Deus em tudo. Esses são os cristãos. Discípulo cristão quer dizer a mesma coisa. Se você é cristão, você é discípulo de Cristo. Se você é discípulo de Cristo, você segue a Cristo, você obedece a Cristo. Essas são as ovelhas de verdade. Jesus fala em João 10:27, que as ovelhas dele, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Elas não apenas ouvem, elas seguem. Isso é uma atitude de obediência. Elas vão atrás dele, elas fazem tudo o que precisam fazer. Elas carregam a cruz. Estas são as ovelhas. O resto é bode. Então, obedeça antes que seja tarde. Escolha o lado certo antes que seja tarde, porque a ira de Deus está chegando e todo mundo que tiver em desobediência vai ficar para trás, vai conhecer a ira de Deus. Não brinca com Deus. Qualquer dúvida, manda mensagem no Instagram. Valeu.